Caríssimos ouvintes, tá? Estamos aqui hoje para poder dar início ao nosso projeto do Isto Poesia, tá? Um podcast voltado às vivências, narrativas, memórias do cotidiano escolar. Eu sou o professor Hervelto Evocarter, professor de História, e estarei conduzindo estes momentos de reflexão, de poesia e de história com vocês. Aonde você estiver, em qualquer momento, em qualquer lugar que você nos ouvir, vai lá, curta, comente, participe conosco. Com certeza você vai se identificar com a nossa proposição. E hoje, para esse nosso primeiro episódio, tá? Já que nós estamos falando de vivências, memórias, narrativas escolares, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial. Tá? Provavelmente muitos de vocês vão se identificar com ela, porque em qualquer escola, em qualquer colégio, em qualquer espaço, você vai se identificar com uma pessoa como essa nossa convidada de hoje. Então, conosco hoje a professora Joana Lívia Negrão, que vai se apresentar agora para vocês, tá? E vamos dar início a esse nosso bate-papo, sempre regado com histórias desse cotidiano escolar e um pouquinho de poesia, porque você está no Isto Poesia. Por favor, Joana, se apresente para os nossos ouvintes. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Realmente me sinto honrada de estar aqui diante desse professor maravilhoso. Convivemos muito tempo numa escola em que fomos muito felizes, com muitas histórias, e eu tenho certeza de que esse podcast será maravilha para todos aqueles que pararem para escutar, porque o professor Hervelto tem muita coisa para dizer. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, de ser a primeira convidada. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Meu nome é Joana Lívia Negrão, como ele já disse, sou professora de língua portuguesa. Trabalhei no estado por 36 anos, então tenho muitas histórias a contar. Nem todas serão contadas aqui. Por favor, né? Por favor. Deixa algumas lá para as fofocas pedagógicas. Com certeza. Aliás, fazíamos reuniões pedagógicas em nossas casas e eram muito interessantes. Porque a melhor parte é a resenha, né, do universo escolar. Sim, não tinha quase nada de pedagógico, mas eram muito divertidas, muito alegres e nos reuníamos com muita frequência e era muito bom, muito bom. Eu comecei a trabalhar no estado na década de 80. Em 1982 eu fiz o concurso do estado e meu sonho era ser professora. Na verdade, professora de língua francesa, porque eu sou graduada em línguas vernáculas com francês. Estudei francês minha vida inteira, fiz concurso para o estado para professor de língua francesa, mas o estado ao longo do tempo perdeu essa diversidade de língua, até porque a língua francesa deixou de ser o que ela representava na década de 80 e o estado passou a ter apenas inglês e espanhol. Então os professores de língua francesa foram remanejados para a língua portuguesa, que eu também gostava muito, porque sempre gostei muito de poesia. Então eu comecei como professora de língua francesa. Sinto muito que o Estado tenha deixado a língua francesa para trás. Realmente, uma grande perda, né? Essa diversidade linguística, essa possibilidade de nós mergulharmos nessa variedade cultural. Sim, até porque a língua francesa é uma língua muito falada, né? E que foi deixada de lado por uma questão cultural. Então, o mundo mudou, as coisas mudaram, a educação no país teve uma outra direção e a língua francesa foi deixada para trás, né? Então, eu comecei no subúrbio rodoviário. Era muito divertido. Por quê? Porque o subúrbio rodoviário, na década de 80, era muito voltado para pescadores, para pessoas que moravam ali e que viviam daquilo ali, que era o mangue. Sim. Sim, só para fazer um pequeno recorte, né, os nossos ouvintes que estiverem nos ouvindo que não são de Salvador, só para vocês se entenderem, tá? Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né, e hoje capital do estado da Bahia, ela está situada em uma península, né? Então, porque nós temos de um lado a Baía de Todos os Santos, do outro lado nós temos o Oceano Atlântico. Então, essa região do subúrbio ferroviário fica justamente nesse entorno dessa península aí, nos arredores da Baía de Todos os Santos, né? Só para a gente se localizar. Por sinal, um dos lugares mais bonitos da cidade de Salvador, em termos de beleza física, né? É uma coisa linda de ver.
e que o turismo não correu para aquele lado. Talvez por conta de ali estar centralizada uma classe social com menos poder aquisitivo. E naquela época os meninos trabalhavam no mangue. Então tinha momentos em que a gente tinha que readaptar a prática escolar, porque a maré influenciava nas aulas. Então quando a maré estava baixa, eles precisavam estar no mangue, faxeando, como era o termo, né? Sim, que é para pegar uma sazonalidade, né, que acabava implicando nesse cotidiano escolar e que é a realidade de muitas regiões do Brasil, né, a colheita do café, né, e outras situações que ocorrem aí pelo Brasil afora. Para mostrar que, e por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês que o entorno tem muito a ver com a educação. A educação não é feita só dentro da escola. A educação é feita também no contexto em que essa escola está inserida. Então, isso aí é histórico, né? É o que o indivíduo traz da comunidade para dentro da escola, e a escola não pode deixar de se adaptar a essa realidade cultural. Então, nós vivíamos naquela época numa escola muito pequena, mas que era muito interessante porque existia essa troca entre a realidade do nosso aluno, que vivia do marisco, e a escola que precisava se adaptar àquele aluno. Era muito bom, era muito legal, mas as coisas aconteceram, né? A vida da gente vai mudando, e eu me transferi dessa escola para o Colégio Rotary, onde vivi a maior parte da minha vida, onde fiz grandes amigos e onde tive experiências muito interessantes. Algumas não muito boas, outras boas, e outras que me fizeram ser o que eu sou hoje, porque a educação nada mais é do que formar o que a gente é. E a gente se educa com o aluno e educa o aluno. Eu me sinto honrada de ser professora, porque era o que eu sempre quis ser. Eu nunca quis ser médica, eu nunca quis ser advogada, eu nunca quis ser as profissões que na minha época eram consideradas as profissões que se dizia assim, você é o quê? Ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro. E eu queria ser professora. Então, eu sou o que eu sempre quis ser. E aí, desculpe, João, te interromper, mas é importante a gente frisar essa sua fala, né? No momento em que nós vemos aí, nós docentes aí, numa situação de precarização do nosso trabalho, né? Alguns institutos prevendo aí falta de professores daqui a alguns anos, incentivos do governo para poder fazer com que essa juventude possa se dedicar à carreira do magistério, porque não é uma carreira atrativa. Não. Então é importante a gente frisar desse sentimento de realização, porque eu comungo com você também, que na minha infância também eu brincava de ser professor, né? Então, eu acho que é isso que acaba também nos realizando. A sala de aula nos realiza, nos complementa e faz com que nós possamos também desenvolver uma nova aprendizagem dentro dessa convivência. Sim. Então, essa sua fala, ela é perfeita para que a gente possa mostrar para o nosso ouvinte, a partir dessa comunicação que estamos estabelecendo aqui, o como a nossa formação também, ela acaba repercutindo, né, de certa maneira, aquilo que nós convivemos dentro desse nosso único espaço. Então você citou aí o Colégio Rotary. Então, como eu já disse no nosso programa, o Rotary é um palco que vai ser comum a muitos convidados, mas as situações que aconteceram nesse palco, ela também acabam acontecendo em várias outras escolas do país. Sim, porque tanto na escola que eu iniciei, quanto na escola que eu terminei, né, porque eu estou aposentada agora, apesar das diferenças de comunidade, o comportamental, tanto do docente quanto do discente, né, tanto do aluno quanto do professor quanto do aluno, é basicamente o mesmo, porque somos pessoas. Perfeito. E as pessoas, elas vivem dentro de um contexto social. E esse contexto social, ele se reflete na escola. Esteja ela num ambiente de pessoas com maior poder aquisitivo ou de menor poder aquisitivo, porque todos somos sociedade. E essa sociedade é comportamental. O comportamento do indivíduo está na sociedade que ele está inserido. E nós estamos aí, né? Eu costumo dizer que no meu tempo não existe, porque o tempo é o que a gente vive.
Então eu não posso dizer assim, no meu tempo as profissões eram médico, engenheiro e advogado. Sim, continua sendo. Existem pessoas que continuam valorizando apenas essas 3 profissões, médico, engenheiro e advogado. Quando a gente sabe que sem o professor não existe nem médico, nem engenheiro, nem advogado. Exatamente. Exatamente. Então é preciso que a gente entenda que, apesar de toda a evolução social, se é que se pode chamar de evolução, né? Porque, aliás, pode, porque evoluir é mudar, né? Então, eu não sei se essa evolução é positiva ou negativa. Existe o positivo e o negativo. Mas, apesar de toda a evolução social, né? Essas pessoas, dentro desse contexto, elas têm um comportamento que é linear. Todas elas passam pelas mesmas coisas. Você vai ver os nossos alunos de escola pública vivendo a mesma realidade do aluno da escola particular. A tecnologia, o celular, essa vida de ideologias, né, que vão movimentando o comportamental do indivíduo, e essas ideologias são disseminadas pela pessoa, por pessoas, pela fala dessas pessoas, pelo comportamento dessas pessoas. Eu vi essa mudança acontecer, porque eu venho da década de 80 e me aposentei em 2016. Então, eu peguei aí desde o telefone público de ficha até o celular, né, diferentes, o Android. O armazenamento na nuvem agora, né? Isso, até o armazenamento na nuvem. Desde aqueles disquetes enormes, né, que nós tínhamos, né, passando pelo pendrive até chegar agora, tá tudo na nuvem, tá tudo na nuvem, entendeu? Né? Então, a gente tem aqui muitas histórias a serem contadas, porque quem viveu da ficha, do telefone público com ficha, até o telefone celular, que ninguém nem mais tem telefone fixo, né? Quase ninguém mais tem hoje número fixo. Praticamente desapareceu, né? Se tornou uma raridade, né? Pois é. Por quê? Porque o nosso comportamento hoje é mais urbano do que dentro de um contexto mínimo social familiar. Então nós estamos na rua, nós comemos na rua, nós vivemos na rua. E precisamos estar conectados, como? Pelo celular. E mesmo no ambiente familiar, você está e não está, porque você está o tempo inteiro conectado, né? Você está preso ali na máquina, querendo viver uma realidade que não é o momento que você está ali. É verdade. Né? E isso acaba causando frustrações. E nos últimos anos, dentro do ambiente escolar, a gente percebe isso se repercutir, inclusive, né, em comportamentos emocionais, né, que acabam ocorrendo dentro da escola, principalmente algumas síndromes, como síndrome do pânico, depressão, ansiedade, que acabam virando nossa realidade. Mas voltando à sua trajetória, você desenvolveu vários papéis ao longo dessa sua trajetória. Verdade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco assim do seu papel enquanto professora e também depois falasse um pouco do seu papel enquanto gestora. Como é que foi esse gerenciamento de conflitos? Se você tem alguma memória de alguma situação que lhe marcou, positiva ou negativamente, né? E também situações que a gente tem desse desdobramento depois de muitos anos fora da sala de aula, né? De reencontrar ex-alunos, ex-alunas, né? Como é que são esses reencontros, esses momentos aí? Vamos narrar isso aí para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que eles têm muita curiosidade de saber. Eu passei por todas as etapas de uma escola. Eu fui professora, eu fui coordenadora de área, na época existia coordenador de área. Eu fui coordenadora da área de língua portuguesa. Depois eu fui supervisora. Um negócio que nem existe mais. Não existe mais hoje, dentro da carreira, não existe. Né? Que é o cargo de supervisão. A gente supervisionava todos os... tudo que o professor produzia antes de ir para a mecanografia, que naquela época chamava mecanografia. Né? Agora, só assim, não existe dentro hoje do espaço da carreira do magistério estadual, né? Possa ser que existe em outras realidades que a gente não conhece. Outras realidades, exatamente. Então, eu fui supervisora, depois eu fui vice-diretora da escola e depois eu cheguei a ser gestora, diretora de escola, que naquela época chamava diretor e até hoje eu acho que se chama diretor. Direitor. O direitor. Que tem muito poucos direitos. Tem mais deveres do que direitos. Exato. Mas chegando a diretora da escola, onde fiquei por 10 anos.
né? Então, é muito tempo. É muito tempo. O que eu posso dizer dessas experiências? Eu acho que cresceu para eu chegar na direção da escola com a compreensão de que tudo que acontece ali não é a sua vida pessoal. É a vida acadêmica. E a vida acadêmica precisa de um certo equilíbrio emocional para lidar com as questões relacionadas a professor e as questões relacionadas a aluno e as questões para um outro personagem aí que é a família. Então, nós temos um tripé muito importante dentro da escola. O professor, o aluno e a família. E dentro disso, nós temos que lidar com toda a carga de ideologia, de comportamento, de direcionamento que é dado também pela questão de quem nos orienta, que é a Secretaria de Educação do Estado, né? Que vem com propostas ideológicas. Eu me lembro perfeitamente que quando a gente começou, nós tínhamos cadernetas de papel, e nessa caderneta tinha uma frase que tivemos uma discussão muito grande sobre elas, que é: o professor não ensina, ajuda o aluno a aprender. Então passou-se aí a ter uma mudança muito importante que ninguém, ou poucas pessoas, ninguém não, porque muitos entenderam, poucas pessoas perceberam que a partir dali você mudava o papel do professor. O professor deixava de ser o que ensina para ser o mediador. Mediador de quê? Mediador de conflito. O que é uma coisa complexa demais, porque eu vivi muitos. E aí vem o que o professor me perguntou aqui, né? As experiências. Você tem experiências com o professor, você tem experiências com o aluno e você tem experiências com a família que você precisa aprender a mediar. Algumas são divertidíssimas, super divertidas, alegres, interessantes, né? Vem aquelas mães espetaculosas, que quando você vai ver é apenas uma cópia amadurecida da criança espetaculosa que você tentou dizer a ela: olha, aqui não é o lugar do espetáculo. É impressionante isso, né? A gente dizia assim, eu me lembro que às vezes eu dizia, porque eu trabalhei junto com o professor Evelter durante muitos anos, que eu dizia a ele assim: calma, você vai ver que a mãe nada mais é do que a filha. Na versão adulta. Na versão adulta, se é que ela é adulta. É apenas uma versão daquilo que está ali e que a gente precisa ter tranquilidade para lidar. Porque o que você tem dentro da escola hoje, eu já estou afastada há algum tempo, mas eu tenho acesso a essas pessoas. Eu continuo amigas dessas pessoas que eu disse que vivi tantos anos dentro da mesma escola e fiz amizades, né? Então são amigos de fora, para fora do ambiente escolar. E vejo que eles continuam vivendo esses mesmos conflitos que eu vivi. Ou seja, a coisa não mudou muito. Essa sua sensibilidade, né, de ter tido essa percepção de que uma mudança já se apresentava no horizonte, a partir de uma frase colocada em um documento oficial, né, num instrumento oficial de registro de controle de notas, de frequência, né, demonstra que o tempo inteiro nós que estamos principalmente operacionalizando dentro da educação pública, né, estamos também lidando com esses elementos da legalidade, que é muito importante que os ouvintes entendam, porque quando você é servidor público, né, você é gerido pelo regulamento da administração pública, que é tudo baseado na legalidade. Isso. Então, nós podemos discutir do ponto de vista pedagógico, nós podemos debater entre nós, mas ali uma política pública que ela tem essa legalidade, esse lastro de legalidade que nós temos que executar como servidores públicos, que ainda sou professor, ainda não estou aposentado, mas a professora Joana Lívia hoje encontra-se aposentada, mas que a gente percebe e consegue enxergar essas nuances. Porque é importante que o ouvinte entenda, porque eu ouço às vezes, professora Joana, alguns questionamentos, né? Por que a escola pública não presta? Por que dentro da escola pública nós só vemos problemas? Gente, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. A escola pública é um celeiro de criatividade.
Ela é inovadora. Totalmente inovador, porque nós temos essa liberdade. Apesar de você ter essa legalidade com essas diretrizes dentro do espaço da sala de aula, nós ainda temos essa liberdade, né? Eu acho que tudo ficou marcado ali, tudo é feito. É como se a gente tivesse espaços de experimentar. Então você tem aquela experiência, você recebe uma ideia, como é essa ideia, que foi a primeira grande mudança que eu acho que aconteceu dentro desse meu percurso de educação. E você recebe essa ideia e você tem que adaptar essa ideia a uma realidade que as pessoas que estão lá com a ideia não conhecem, mas é você o executor. É você quem vai fazer aquela ideia acontecer. Por que eu chamei a atenção para isso? Porque nós, professores, na década de 80, nós éramos conteudistas. Então, nós tínhamos o domínio de uma disciplina e era aquela disciplina que era colocada na sala de aula. Eu falo de disciplina, não é disciplina de faça isso, faça aquilo. Não, é a língua, é a matéria. Sim. Então, nós tínhamos a nossa disciplina, a nossa matéria, e nós trabalhávamos... O componente curricular, isso, né? Numa linguagem atualizada. Numa linguagem mais atualizada. O componente curricular. Então, nós tínhamos aquele componente curricular e nós trabalhávamos o componente, o conteúdo daquele componente. A história trabalhava a história, a língua portuguesa trabalhava a língua portuguesa, a biologia. E hoje você vê que depois dessa coisa de que o professor não ensina, ajuda o aluno a aprender, nós tivemos uma mudança comportamental. Não foi só uma mudança conteudista, foi uma mudança também comportamental. Você passou de um professor conteudista para um professor que era mediador. E isso não foi preparado. O que eu acho uma falha muito grande da escola pública. O professor, ele recebe uma ideia e ele que se vire, entendeu? Ele se vire para fazer aquela ideia dar certo, né? E ao longo disso, eu acho que a escola foi se modificando e perdendo, para mim, essa é uma visão muito pessoal, perdendo essa composição do que é a sala de aula. A sala de aula é um momento em que o professor esquece que ele tem vida. Porque você não consegue nem se lembrar de quem você é. Você está ali com 50 pessoas e você não sabe se está chovendo, você não sabe se está fazendo sol, principalmente se é uma escola que está tudo fechado, né? Hoje nós temos escola com ar-condicionado. Mas você está ali dentro, você é aquilo ali. Não sei se é porque eu sou professora, tá? Porque tem professor que não é professor. Mas eu sou professora. Como você mesmo já fez aí no seu recorte anterior, não é isso, né? Eu sempre quis ser professora. Pois né? Então, tem pessoas que acabam vindo para o magistério como uma complementação de renda, né? Exato. Por a falta de alternativa, né? Mas você é professora, eu sou professor. Então, isso já faz uma grande diferença na nossa operacionalização na sala de aula. Com certeza. Isso faz uma diferença muito grande. Então, quando você está ali, você tem noção do que é o seu papel. Porque o seu papel não é só o papel do conteúdo. O seu papel é um papel de referência. E isso a gente sempre quis deixar claro dentro da sala de aula. E que nós somos referência para aqueles meninos. Então, eu costumava dizer que o adulto é o professor, não é o aluno. Né? Então, a gente não pode se comportar como aluno. Perfeito. A gente tem que se comportar como adulto. Você não é só o adulto da relação. Você também é o que detém o conhecimento. E é por aí que você precisa mostrar para ele que é o conhecimento que faz diferença. Não existe nada que separe o indivíduo do que o conhecimento. O conhecimento separa as pessoas. Eu costumava dizer aos meus alunos assim, olha, você pode ser linda, você pode ser maravilhosa, assim, fisicamente, você pode estar muito bem vestido, você pode estar com a marca que for. Quando você abre a boca e fala para mim fazer, acabou. Pronto, o mundo morreu. O mundo morreu para você ali. Quando você falou, o pessoal falaram, pronto. Isso acontecia muito comigo, assim, professor, eu gostaria, sim. Não posso fazer nada. Não é?
Por quê? Você gostaria, não gosta mais, né? Não sei o que você quer realmente não fazer. sei o que você realmente quer. Né? Exatamente, né? Então, é preciso que entenda que o conhecimento, que a linguagem, você saber que você está dentro de um contexto, isso é história. O que nós estamos vivendo hoje é histórico. Você é o reflexo daquilo que a humanidade acumulou. Então, hoje nós estamos vivendo tudo isso e precisamos entender o que nós estamos vivendo nas salas de aulas, né? Essa falta de compromisso que eu percebo que os meus colegas falam, que os alunos não têm compromisso, que professores hoje em dia poucos têm compromisso. Essa falta de compromisso é uma questão histórica. E ela vai passar. Como tudo passa, né? Até uva passa. Não é assim que dizem? Dentro do contexto, né, da história, a gente vê que a história ela não é linear, né? Ela tem os seus momentos de ascensão, de estabilidade, depois de rupturas, novos desdobramentos, mas é justamente esse movimento que faz com que essas novas experiências, né, vão surgindo. Né? O importante é que a gente possa aprender com os erros e não repeti-los, mas lamentavelmente acaba tendo essa repetição, até porque muitas vezes há um esquecimento intencional ou não, né, que acaba repercutindo depois nas nossas práticas. Mas voltando. Aí, quando você falava aí na questão aí de que você conversava com seus alunos na sala de aula, tinha assim algum chavão, alguma coisa que você utilizava na sala de aula, que tem aquele momento da euforia, né, que os alunos falam, ou então na hora que você vai chamar a atenção, que tem um repente que a gente lá na sala de aula bate na mesa, né? Ou então, tem horas que você se descontrola. Embora atualmente a nomenclatura, né, agora do novo ensino médio seja a primeira série, segunda série, terceira série, eu ainda, quando eu comecei, ainda era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Então, quando eu quero chamar a atenção, eu vou lá, terceiro ano, né? Então, já sabem, né? Sabe. Mas e nesse seu cotidiano aí, nesse seu papel de professora, tem? Eu costumava dizer, voltando na questão de que nós somos também exemplo, eu costumava dizer para eles que eu já não era mais menina, né? Então, eu usava uma expressão assim, eu já fui gostosa. Aí o povo... O que era que eu queria dizer para eles com isso? Que a gente precisa entender que a juventude passa, que a beleza passa, mas que o seu conhecimento, aquilo que você é, fica com você. E eu hoje, 10 anos depois, né, faço uma coisa totalmente diferente de educação. Eu trabalho hoje no varejo, uma coisa assim totalmente diferente. Uma pessoa que sai de educação para ir para uma farmácia. Mas está lidando com gente. Sim. Está lidando com gente. E os funcionários costumam dizer que eu continuei professora. Eu continuo lá estudando. A farmácia ela é um espaço onde a gente recebe muitos estagiários, inclusive estagiários de escolas públicas, porque na época que eu era diretora, nós tínhamos uma empresa que trabalhava com a gente, colocando os meninos em estágio. Lembra disso? Lembro. Eu continuo com essa empresa até hoje, fazendo isso lá. Então, nós recebemos meninos de primeiro, segundo, terceiro ano, da minha região, da região onde está o meu negócio hoje, e esses meninos são educados lá dentro desse espaço. Eu continuo professora, apesar de não ser mais sala de aula, mas eu continuo professora. E há bem pouco tempo eu estava conversando nessa sala, eu estava contando esse caso aqui fora das câmeras, eu estava conversando e a funcionária veio e disse assim, Dona Joana, tem um rapaz aqui fora perguntando se a senhora é a Pró Joana. Aí eu disse, meu Deus do céu, vou encontrar mais aluno, né? Porque a gente encontra aluno em tudo que é lugar, né? Sim. Rapaz, você sai daqui, vai para outro estado e encontra outro aluno. É uma verdade, coisa incrível. Já aconteceu isso comigo. Aí quando eu cheguei lá no balcão, eu vi um homem, né? Também 36 anos depois tem que ser um homem mesmo. Enorme na minha frente, aí assim, emocionado. Aí eu fiz, oi meu filho. Aí ele falou assim, professor, eu ouvi a sua voz. E voltei lá para minha adolescência, me lembrando da senhora dizendo assim, estude, viu? Estude porque eu já fui gostosa. Me contando a trajetória dele, sabe? Que estudou, que cresceu, graças a Deus.
Nós encontramos muitas histórias dessa, de alunos que crescem, nós vamos ser atendidos por eles. Eu estou com artrose já, né, depois dos 60, então eu fui para uma clínica de fisioterapia e quem me atendeu? A fisioterapeuta foi minha aluna. Então, é importante, depois de um tempo, você encontrar essas pessoas, para você entender que o seu trabalho cumpriu com sua função social, né? Está dando deu retorno frutos. à sociedade, deu Sim. frutos. Eu tenho essa mesma sensação quando eu reencontro ex-alunos também, exercendo os mais diversos ofícios aí espalhados pela cidade. Exato. Tá? E esse reconhecimento, né? Essa deferência que eles têm conosco, né? De termos em nós uma referência positiva. Sim. Né? Isso eu acho que é o maior retorno que nós temos. Com certeza. É o que mais nos realiza, né, dentro desse espaço, desse cotidiano escolar. Tão difícil. É bom que seja dito, né? Não é fácil. Nós estamos vendo aí todas as dificuldades que os professores estão passando, né? Com essa questão da tecnologia, do celular na sala de aula. E a gente sabe que o celular vicia, né? Ele faz com que você só queira saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? É tudo muito rápido. Tudo muito efêmero, né? Exato. E o adolescente, ele fica preso naquilo ali. E nós estamos aí voltando para uma proibição, né, extremamente complexa para, mais uma vez, o professor tratar. Porque é o professor que está ali na ponta. É ele que vai tratar com essa proibição e com a revolta e com a questão do aluno achar que aquilo não está certo. E ele vai ter que ter discernimento, como sempre, cabe ao professor o discernimento, né? O papel do adulto, o discernimento de resolver isso dentro de uma sociedade que, ao invés de corrigir, coloca nomes, né? Eu ouvi uma psicóloga dizer que antigamente nossos pais nos corrigiam. Hoje as pessoas não são mais corrigidas, elas recebem um diagnóstico. Então, ou é TDAH, ou é dislexia, ou é descalculia, ou é TOD, ou enfim. Tem inúmeros como é que a gente diagnósticos, exato. Tem diagnóstico para você lidar com uma questão que é apenas de correção, de direcionamento. Então, eu acho que essa coisa da educação positiva, ela foi deturpada e passou a ser uma educação permissiva. E o professor tem que lidar com isso na sala de aula, né? Porque ele precisa entender o que é uma educação positiva, sem precisar que a gente se descontrole, mas passou-se a entender positivo como permissivo. Positivo é uma coisa. Nós fomos criados com pais que batiam na gente. Hoje a gente não bate mais nas crianças, né? De vez em quando a gente tem vontade de se esfolar. Mas não é mais possível. É um avanço. Foi um grande avanço, Sim, foi um grande avanço. Mas nós éramos corrigidos, né? Então, quando eu acho que essa mudança veio, além daquela mudança de que o professor passa a ser mediador, essa postura de mediador vem dessa educação positiva. Então, vamos ter uma educação positiva, vamos mediar esses conflitos, sim, mas a gente passou a ser mediador e esqueceu do conteúdo. Então, hoje nós temos jovens que saem do ensino médio e que vira, assim, uma coisa maravilhosa quando ele tira uma nota 8, né? A gente sabe que eu costumava dizer aos meus alunos que mediano e medíocre vêm basicamente do mesmo filo, né? Então, a gente não pode esquecer que o mediano também pode ser um medíocre, sem o pejorativo, que agora todas as palavras são pejorativas, né? Como se elas não tivessem contexto social. Então, é preciso entender que você precisa estar acima da média naquilo que você tem condição de estar acima da média. Eu nunca fui uma pessoa de matemática, de exatas. Eu sempre gostei de línguas. Então, eu tinha dificuldade em exatas. Mas isso não quer dizer que eu fosse... dislexia, descalculia. Descalculia. Isso não quer dizer que eu tivesse descalculia, eu só tinha dificuldade. Mas eu chegava na média porque era o que meus pais exigiam. Olha, você não precisa ser matemática, mas você tem que saber mínimo de matemática. Então, hoje o aluno não aprende nem o mínimo
e você começa a promover esse aluno para onde? A questão é essa. Você promove o aluno, ninguém mais é reprovado. Então, você é aprovado com aquela coisa que ficou para trás. Então, aquela coisa que você ficou, aquela disciplina que você ficou para trás, Sim. é o que você, teoricamente, tem dificuldade. E aí chega uma hora em que você empurrou esse indivíduo para onde? Para o nada. Para o nada. Então, é preciso repensar isso, e eu acho que já está incomodando tanto que já está se repensando. Porque o primeiro momento foi um momento de proibição. Infelizmente, não tem como ser diferente quando você permite demais. Quando você permite demais, chega uma hora que você tem que proibir. E foi o que aconteceu. Nós estamos aí vivendo a questão da proibição do celular na sala de aula. Como é que isso vai ser? Essa questão, né, do celular hoje, como você muito bem colocou, é mais um gerenciamento de conflitos que é trazido para dentro do ambiente escolar. Né? Eu, como professor de história, sempre digo que nós, professores, nós estamos numa trincheira, né? Então, querem que enfrentemos uma guerra com pouca instrumentalização, com pouca formação para poder lidar com a dinâmica social que estamos vivendo. É uma situação que teremos que ter muito cuidado para poder lidar, que nós já estamos vendo, inclusive, aí alguns vídeos repercutindo de resistências e até de comentários jocosos de que os alunos não vão aceitar ficar sem a utilização do celular na sala de aula, até porque muitos utilizam o celular como instrumento de trabalho. Muitos desses alunos, eles são tiktokers, né? Eles trabalham em redes sociais, eles trabalham com vendas virtuais. Então tem essa situação que a gente vai ter que saber lidar com ela também, né? E instrumentalizar o professor, a gestão, seja lá quem ficou responsável, conforme a legislação. Mas no seu papel de gestora, você se recorda de alguma outra situação traumática, positiva ou negativa que você tenha passado? Eu tenho mais histórias positivas do que negativas, até porque eu não trazia muito para mim os problemas da escola, não. Eu sempre achei que as questões problemáticas precisavam ser resolvidas ali e ponto. Então, eu tenho histórias muito boas. Nós trabalhamos, né, esses anos todos num colégio, que é o Colégio Rotary, minha referência, que é de um clube. Né? O colégio leva o nome desse clube, a escola é uma escola conveniada, então a parte física dessa escola é desse clube. E esse clube, ele sempre trouxe para dentro da escola momentos muito interessantes e muito divertidos. Né, nós tínhamos Rotaract, né, os projetos do clube. Sim. Nós tínhamos o Rotaract, o Rotary Day. O Rotary Day. Nós tínhamos viagens que eram feitas, né, naquele o projeto intercâmbio, dos outros. né? Exato. Ações voltadas para tratamento dentário, acuidade visual. Acuidade visual. E essas ações eram feitas dentro da escola, né? Nós tínhamos um professor na escola que era a coisa mais linda do mundo, Isaac. Lembro, oh meu Deus, não era para dizer nomes. Mas ele era muito lindo, era um deus grego, como a gente dizia, né? Ele fazia muito sucesso, muito legal. E um dia nós tivemos lá um evento, né? Um evento que era o Rotary Day. Sim. Eles levavam médicos, eles levavam, assim, de odontologia a proctologia. Tinha tudo, era um dia de atendimento e tinha também atendimento de advogados, enfim, era um dia com muitas atividades. E neste dia o professor estava escalado para tomar conta de uma das provas, porque era meu papel, né? Fazer a distribuição de cada professor em cada espaço para que ele organizasse os alunos, os pais dos alunos que iam participar daquele determinado dia. Neste dia chegou uma médica, né, para fazer o atendimento dela, e ela estava lá falando para lá e para cá comigo, Joana, isso, aquilo. De repente, Isaac, meu colega chega, coisa mais linda do mundo, perto de mim, e ela toma um susto assim, faz, acabei de ver um deus grego. E passamos o resto da manhã, eu e ela, que ela era a coordenadora do Rotary Day nesse dia, dos médicos que estavam lá atendendo. Então, essa coisa de você viver momentos dentro da escola que são leves,
que são divertidos, sabe? De que você ali está inteira fazendo aquela atividade, você está ali vivendo aquilo. É muito interessante. Eu tenho histórias lindas desses momentos, de colegas que fizeram, inclusive do professor Hervelter, que fizeram projetos maravilhosos dentro da escola, com poesias penduradas. Lembra disso, professor? Lembramos, em 2006, né, nós fizemos aquele trabalho com literatura medieval, inspirado no Museu da Língua Portuguesa, que eram aquelas poesias que foram desenvolvidas juntamente com a área de língua portuguesa, e elas eram interativas, né, ficavam pendurados na laje, e foi a partir dali que nasceu o embrião do que mais tarde se tornou a festa literária do colégio. Festa literária do Inclusive colégio. Com a repercussão de publicação, né, de antologias poéticas, que dentro dessas antologias a gente vê uma repercussão dessa aprendizagem do ensino de história, além de outras áreas, já que é um trabalho interdisciplinar, né? E que acabou contribuindo para que hoje nós estivéssemos aqui nesse bate-papo falando sobre histopoesia. Exatamente. Que é justamente esse cotidiano, essas vivências, essas memórias, né? Pois é. Então é assim, tudo começa nessa coisa de você formar o aluno. E nessa formação do aluno, o professor, ele cria muito. O professor é um bicho criativo, né? Sim. Eu me lembro perfeitamente que o professor Hervelter, a professora de artes, a professora Simone e a professora Urânia na época, fizeram esse projeto e penduraram pela escola o primeiro embrião de poesias. A professora Demilde também, já que elencamos os nomes, né? Vamos colocar os nomes das pessoas que contribuíram para esse projeto. Exatamente. E ali nasceu o que hoje chegou a ser e vai ser um grande projeto de doutorado que a gente tem pela frente, entendeu? Porque a poesia está dentro do trabalho do professor. Não é do professor de história, não é do professor de língua portuguesa, é do professor em geral. É preciso ver poesia, é preciso ver história em todas as áreas, na biologia, na matemática. Nós não fazemos matemática hoje como fazíamos há 20 anos. Nós não ensinamos matemática hoje como ensinávamos há 20 anos. Então, existe a história, daí o histopoesia. Existe a história por trás do trabalho do professor. E é preciso que se respeite isso. Essa capacidade de ser criativo, inovador, senhor do seu saber. Resiliente, né? É algo que, uma virtude que nós professores temos, né? Que é a resiliência. Né? E é preciso que se entenda que o professor é o senhor do seu saber. E talvez seja isso a grande questão hoje da desvalorização do trabalho do professor, da prática, né? Do professor. É porque nós esquecemos que nós somos senhores. Nós não somos qualquer um. Nós somos senhores do nosso saber, entendeu? E quando nós temos essa consciência, a coisa muda e a gente marca a vida das pessoas, as pessoas lembram do que a gente falava, lembram das poesias que nós recitamos em sala de aula, entendeu? Porque eu sou professora de língua portuguesa e literatura brasileira, então eu usava músicas, eu usava poesias, eu recitava dentro das salas, né? E esses meninos gostavam disso e aprendiam língua portuguesa através de recitação de poesia, né? E nós vimos recentemente, aí, quando nós passamos por esse processo pandêmico, né, que agora até recentemente aí começam também a vir à tona algumas notícias de possibilidades de uma nova repercussão, que a arte nos salvou, né? Nós tivemos que nos recorrer à poesia, à música, à literatura, à pintura, dentro daquele ambiente de reclusão. Sim. Então, a arte ela é necessária, né? A arte ela acaba complementando e fazendo sentido à vida. E provavelmente, dentro desse universo que nós estamos nos propondo aqui, que é trabalhar dentro dessa metodologia científica da ciência dos homens no tempo, que é a história, com essa pausa inspiradora, esse sossego, esse sopro que é a poesia, é justamente para poder trazer esse equilíbrio, né?
Então, quando nós estamos aqui nesse bate-papo, tudo que nós estamos aqui rememorando, lembrando, falando dessas nossas vivências, podem se transformar em uma narrativa que poderá ser de conhecimento de muitos ou ficar somente no espaço individual. Pois é. Até que alguém vá lá e se interesse, né? Como é que nascem os heróis? Como é que você faz com que algo se torne importante? Como é que uma obra de arte é valorizada? A partir do momento que se desperta o interesse por ela. Então, os alunos não gostam de poesia, os alunos não gostam de música clássica, mas eles estão expostos à poesia, eles estão expostos à música clássica, eles estão tendo essa opção, porque na minha experiência, quando eu tenho a oportunidade de levá-los aos museus ou em outros espaços, eles ficam maravilhados com aquele ambiente. É verdade. Eu me lembro que naquela época, uma viação aqui, né, uma companhia de ônibus, tinha uma escola, chamava o ônibus escolar. E a gente marcava os horários de ir para o ônibus escolar, de ter o ônibus escolar, pegava os meninos na porta, e nós íamos para o Museu de Arte Moderna da Bahia. Maravilha. Gente, aquelas idas ao museu eram maravilhosas. Os meninos ficavam encantados. E era arte moderna, né? Não era nada de tradicional. Às vezes tinha um carrinho a parte do Museu de Arte Moderna aqui de Salvador é muito bonita, ela é dentro de um casarão. E na parte baixa do casarão tinha um espaço que levava a produção de açúcar, na época cana-de-açúcar, né? A produção para o mar. Tem um pier. Sim. E tinha uma obra de arte ali que o menino ficou encantado. Era apenas um carrinho em cima de um trilho, que ainda tinha o trilho lá. O homem colocou um carrinho em cima do trilho e em cima desse carrinho não tinha nada, apenas uma mancha. Né? Que era a mancha do açúcar, a mancha da cana, né? Que ficava ali no carrinho. E o menino ficou encantado com aquilo e ele fez um voo tão grande. Professor, essa mancha aqui, o que é? Eu fiz, olha, isso é a mancha, ele quer representar aqui a mancha da cana de açúcar que ela é colocada aqui. Ele foi para a mancha da negritude, ele foi para a mancha dos homens que traziam essas canas lá de um engenho muito distante dali daquele casarão. E a gente estava ali embaixo na senzala, que é a parte baixa da casa do Museu de Arte Moderna da Bahia, é onde era a senzala. Sim, sim. Né? Que ali era um engenho também. Era um engenho, exato. Então, ele fez uma viagem tão grande que eu não consegui fazer junto com ele, porque ele extrapolou a minha capacidade naquele momento de explicar a ele o que eu acreditava que aquilo significava. Então, aquele menino foi para além do que ele estava vendo. Isso é educação. É você levar o indivíduo para além do que o professor consegue ver. Eu acho que tem uma coisa de Rui Barbosa que é muito interessante, que ele dizia, né, educar você precisa saber que o indivíduo tem que ultrapassar o professor. O professor não pode ser aquele que fica sempre à frente. Ele tem que ensinar o aluno a ponto de que ele ultrapasse, que é isso que é educação, que eu acho que a gente está perdendo. Porque hoje a nossa geração não é melhor do que a geração dos pais. Isso é horrível, né? Porque nós estudamos mais do que os nossos pais. Nós crescemos financeiramente mais do que minha geração, por exemplo, foi assim, né? E nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo adolescentes hoje que não sabem mais do que os pais. Isso é involução. Isso é involução. E isso mostra que a educação está precisando ser revista, reformulada e passa também pela desvalorização do papel do professor. Eu acho que é tudo muito entranhado. É uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Todas as coisas estão muito juntas. Você desvaloriza o papel do professor, esse professor não cumpre o seu papel enquanto professor, e aí aquele aluno não percorre um caminho de ampliar sua visão de mundo e fica para trás em relação à geração anterior. Gente, isso é questionável. A gente precisa trazer isso para uma discussão, porque nós estamos vendo uma geração empobrecida, em todos os sentidos. Empobrecida,
financeiramente, empobrecida psicologicamente e empobrecida de conhecimento. Apesar, olha que contradição, né? Que incoerência, para quem ensinou língua portuguesa, isso é uma grande incoerência. Você tem toda uma tecnologia trazendo informação, porque a informação é rápida, está ali colada em você. Você abre o celular, tem uma informação, não se sabe exatamente se é a correta, mas você abre o celular ali e você tem informação imediata. E nós estamos desinformados. Pelo excesso, né? O excesso causa desinformação. Pois é. Porque faltam os filtros, né? Faltam os filtros necessários e esses filtros você vem justamente com uma boa instrução de base. Várias coisas. A Bahia tem muita coisa. A Bahia tem estrangeiro, a Bahia tem baiano, a Bahia tem... A Bahia é uma França. É uma França. Nós deixamos de falar francês, mas estamos na França brasileira. Né? Todo mundo adora comparar a Bahia com a França. Então. A Bahia tem muita coisa, porque aqui nós temos uma junção de culturas muito grande. A Bahia não é só negritude. A Bahia tem uma coisa assim, de mistura de culturas muito interessante e que pode ser um espaço de discussão para o que a gente pretende fazer na educação baiana. Porque ao mesmo tempo que você tem todas essas culturas, você tem também o deboche do baiano, que é uma coisa bastante questionável. Tem o lado bom e o lado ruim desse deboche, que é típico. Eu não sei exatamente, mas realmente ser baiano é diferente. É diferente. É essa alegria, né? Essa coisa extrovertida, despojada, que é muito aqui da Bahia, que talvez quem vem de ambientes mais formais ou de outras regiões acabam realmente estranhando, né? Mas é isso. Cada comportamento, né, tem o seu espaço. Eu acho que a gente precisa saber o limite, a medida. O problema é quando você não tem mais esse limite e tudo quanto é espaço, você quer se comportar da mesma maneira. E eu acho que o limite é dado pela escola. Ou foi transferido essa responsabilidade só para a escola? A escola vai dar, eu acho que a escola vai dar esse limite porque a família traz essa questão da cultura comportamental, né, que ele tem ali, ele recebe ali na família dele, e a escola vai dando o polimento disso. Acho que foi aí que a gente se perdeu. A escola perdeu esse espaço de polir esse indivíduo que vem com uma carga enorme de ideias. Eu me lembro que lá nos anos 2000, né, que eu comecei a trabalhar na Rota em 2003, mas eu me lembro, né, quando os alunos chegavam no primeiro ano, hoje primeira série, né, estamos recebendo as pedras brutas. E quando ele saía no terceiro ano, hoje terceira série, estão saindo nossos diamantes, né, justamente esse polimento. Mas hoje, quando a gente... Lógico que não são todos, né? Porque tem alguns alunos que a gente consegue desenvolver uma empatia e nos ouve sem entender que aquilo é algo pejorativo ou maldoso. Mas há determinadas situações que eu vivencio já isso na sala de aula, que a gente vai fazer um comentário sobre determinada atitude, comportamento, expressão. E aí você tem lá como eco de retorno: você não é meu pai, você não é minha mãe, né? Então assim, realmente eu não sou seu pai, não sou sua mãe, mas sou seu professor, né? Então, aqui dentro desse espaço, é um espaço que você pode ainda se comportar dessa maneira. Mas lá fora, no ambiente externo, lembre-se que não vai ter alguém para poder lhe aconselhar. Eu acho que foi isso aí que eu volto lá na tal da educação, né, que mudou na educação positiva. Antigamente nós éramos educados por todo mundo. Pela vizinha que brigava porque você jogou a bola na porta dela. Naquela visão africana, né, de que a educação é compartilhada por toda a tribo. Não é, né? Exatamente. Hoje parece que você não pode mais educar. Você não pode mais falar. Você não pode dizer o que você pensa. Então você está criando tiranos, pequenos tiranos. Eu vejo as crianças do lugar onde eu moro. Eles são pequenos tiranos, você não pode sequer dizer a ele assim: por favor, para aí a bola para poder eu passar, porque eu já não sou mais uma criança, eu não posso ficar tomando uma bolada. Não, você não pode ser educador, né, na sua comunidade. Hoje em dia a gente não pode falar às vezes nem com os netos, né? Não se pode mais interferir. E nós éramos criados por todo mundo. E isso é muito importante, porque ninguém educa sozinho.
Professor não educa sozinho, família não educa sozinha, Estado não educa sozinho. Até porque o Estado não é ninguém, né? O Estado é uma construção, né? Uma construção social, uma convenção, né? Que estabelecemos. Né? Exatamente. E que pode ser repensada, rediscutida. É por isso que existe uma Constituição, mas não quer dizer que essa Constituição ela não possa ser repensada, né? Para poder a gente se adequar a uma nova realidade. Com né? certeza. Embora existam muitas novas interpretações, mas a gente precisa realmente entender que o Estado brasileiro é um Estado complexo. Né? Mas, Joana, está muito boa a nossa conversa, mas a gente está caminhando aqui para o término, né? Porque nós temos um tempo limite aqui para o nosso podcast. Então, gostaria que assim que você deixasse aí suas reflexões finais, seus comentários finais também, tá? Para que possamos aqui concluir hoje esse primeiro episódio, mas não quer dizer que termina por aqui, viu? Pode ser que eu lhe convide novamente aqui, né? As pessoas podem dizer assim, gostei muito de Joana, vamos trazer Joana para fazermos a parte 2. A parte 2, certo. Eu continuo acreditando que a educação formal é a saída para a mediação de conflitos que foi lá colocada no início do professor no ensino, ajuda o aluno a aprender. Não é só para mediar conflitos, é para mediar conhecimento, é para mediar espaços de convivência respeitosa, entendeu? Eu acho que educação não é o caminho não, é a solução. É a solução. E a escola tem que ser esse espaço. A gente não pode perder a noção de que escola não é para se tratar, é a evasão escolar, é a agressividade, não, a escola é o lugar do conhecimento, a escola é o lugar da formação, a escola é o lugar da mudança comportamental, porque é o conhecimento que gera mudança. Não existe outra mudança. A mudança é gerada pelo conhecimento. Quando uma criança nasce, ela não tem conhecimento. E ela vai olhando ali e pelo olhar, pelo ouvir, pelo trato, pelo toque, pela fala, pelo tom. Pela repetição também. Pela repetição, ela cresce, ela conhece. E é isso que vai formar. Então, eu acho que nós não podemos nos distanciar desse espaço escolar. Eu continuo acreditando na educação, eu continuo fazendo educação, mesmo fora da sala de aula. Meu espaço de convivência hoje é um espaço educacional e eu utilizo ele para dizer isso todo o tempo. Eu não sou Gabriela. Eu sempre disse isso. Eu nem me chamo Gabriela, eu me chamo Joana Lívia. Esses jargões são ótimos. Todo professor tem um. Ou vários. E eu usei muitos. Eu costumo dizer que eu não sou Gabriela. Eu não nasci assim, eu não cresci assim, eu não sou mesmo assim, certo? Eu nasci de um jeito, eu cresci de outro e eu sou outro a cada dia que eu aprendo uma coisa diferente. Porque tudo que você aprende diferente muda você de alguma forma. Tudo que alguém lhe diz de interessante muda você de alguma coisa. Tudo que você ouve. Com certeza esse podcast aqui vai trazer algo de diferente para alguém. Alguém vai escutar algo que foi dito aqui e vai dizer assim, poxa, eureka! Não se usa mais eureka! Até porque nosso objetivo não é trazer aqui polêmicas, né? Ao vento, não é isso. A gente está trazendo aqui reflexões desse ambiente escolar, justamente para que outras pessoas que também se conectem ou estejam aí também trabalhando nessa perspectiva de repensar a educação e contribuir realmente para uma educação transformadora, possa vir trazer essas contribuições. E quem também não concordar com alguma coisa aqui, fica à vontade para poder fazer a sua contra-argumentação de uma forma educada, inclusive pode até ser convidado a também aqui dar seu ponto de vista, porque o objetivo é esse, é ser um espaço democrático para que a gente continue a tratar desse cotidiano
cotidiano dessas memórias e desses saberes no espaço escolar. Porque Joana, não somos Gabriela, né? Não somos Gabriela, né? Estamos aqui justamente para aprender, inclusive com os erros. Exatamente. Né? Joana, que maravilha ter você Obrigada, aqui nesse primeiro episódio, sabe? Olha. Você sempre foi uma grande referência, eu aprendi muito com você. Obrigada. Né? Como eu já disse informalmente, assim, alguns dos seus conselhos para mim, tá? Até hoje fazem parte do meu vocabulário, do meu repertório, Sim. tá? Provavelmente alguns vão se identificar, principalmente aquele quando tinha alguma situação conflituosa, que alguém estava tendo ali dando um piti ali, ataque, né? de Um ataque, né? Aí você falava bem calmamente, Ervelter, não vai tocar tambor para maluco, né? Então não vamos tocar tambor para maluco. Não. O objetivo não é esse. Ó, minha amiga, outra Muito coisa, obrigada. tá? Ó, nesse nosso programa, ele vai ter uma característica que é o seguinte, eu trouxe aqui, esse quadrinho, ele me acompanha há muito tempo, e eu coloco aqui, viu? Eu estou mostrando aqui para vocês esse quadrinho aqui, que são algumas lembranças, alguns carinhos que a gente vai recebendo de alunos e tal. Lógico que não está tudo aqui, eu selecionei alguns, porque o objetivo é que no nosso programa, cada convidado também vai deixar aqui um escrito que vai se transformar numa coleção de memórias daqui do Isto Poesia, né? Então hoje a professora Joana vai escrever aqui uma memória dela dessa participação aqui nesse programa para que a gente possa colocar aqui no nosso quadrinho de memórias do programa. Deixa eu colocar aqui. Pronto, ali, obrigado. Tá? Bem, eu acho que eu vou colocar aqui o que mais me define. Eu não sou Gabriela. Maravilha, perfeito. E assine para poder colocar. Sim, eu não sou Gabriela, eu não nasci assim, eu não cresci assim. Perfeito, sua cara. E é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso programa, né? E enquanto Joana está aqui escrevendo aqui a mensagem dela, tá? Todo o nosso programa vai terminar com uma inspiração poética. Essa inspiração poética pode ser de minha autoria, pode ser de algum convidado, pode ser de um aluno, pode ser de algum autor conhecido, mas hoje nesse primeiro episódio ela vai ser uma poesia autoral, né, que é inspirada neste livro aqui, Poesia para Quê? A Função Social da Poesia, de Carlos Felipe Moisés, que eu estou aqui apresentando para vocês. Então, de uma forma bem rápida, poesia para quê? Para ver o sol nascer, para ser uma luz incandescente que atrai vagalumes, para ser uma cadeira vazia ou um pedaço do mar que avança sobre a terra. Poesia para quê? Poesia para viver, para sorrir, para sentir, para abraçar, para fazer parte da história. Poesia para quê? Para que eu possa estar o tempo inteiro conectado com você. Muito obrigado. Que lindo. Muito obrigado, Joana, pela sua presença, também, viu? Tá? Muito obrigada, viu? E até o próximo episódio. Até. Viu? Joana deixando aí um grande abraço para vocês, eu também, ó. Beijo grande. Tchau. Tchau.